tudo bem? E se eu dissesse que tem um guia que pode trazer resposta para suas angústias, para suas dúvidas interiores, para questões como relacionadas ao amor, ao amadurecimento, à prosperidade, como é que eu lido com o ciúme, como é que eu lido com a inveja, é, essas questões, né? Como é que eu lido com a morte, com as perdas. Se eu dissesse que tem um guia, um não, mas vários, que vão trazer essa melhor forma de bem viver, né? Você estaria interessada em conhecer esses conteúdos? Eu acho que sim, né? Meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista e eu vejo que desde que o ser humano foi capaz, né, de criar conteúdos, criar conhecimento, fazer reflexões acerca de si mesmo e do mundo, é uma dúvida constante e objetivo de estudo. Entender como funciona, né? Como as pessoas funcionam, como essa vida funciona, como é que eu posso viver da melhor maneira possível. Hoje a gente chama isso de autoajuda, que é muito comum, né? Os livros aí, como fazer isso, como conhecer pessoas, como ser mais próspero, mas a gente tem um conhecimento que é muito mais antigo que isso, tá na mitologia, não a mitologia no singular, mas as mitologias, porque a gente tem aí uma série a gente tem a mitologia japonesa, a gente tem a mitologia greco-romana, a nórdica, a de matriz africana, hindu. Então você tem aí ao longo do nosso mundão, a gente tem as culturas produzindo as suas mitologias. E a mitologia, ela era uma junção entre fatos históricos, sim, ela não é mentira. A palavra, às vezes, mito, né? As pessoas usam aqui muito meme, verdade, mito. O mito ganhou essa coisa de conotação de mentira, né? Mas a mitologia não era uma mentira, ela era um conjunto de fatos históricos com aspectos fantásticos ou sagrados, e que acabava virando uma outra narrativa daquele mesmo momento histórico. Então, a mitologia, ela tinha ali dentro dela um saber filosófico, né, acerca da vida, o que é o amor, né? Então, na mitologia grega, você tem essa tentativa de explicar o amor nasceu da junção da deusa tal com o deus tal. Então, você tem uma tentativa de explicação filosófica dessas questões, mas você tem também a dinâmica dos relacionamentos entre as pessoas e os deuses que são eles esse guia. Então, vou dar um exemplo. Então, quando eu na minha clínica vejo um casal que se parece muito com uma dinâmica de casal, que parece muito com a dinâmica do Narciso e Eco, que é uma dinâmica de codependência. Codependência é um termo atual, mas já era visto lá na época dos gregos, dos sábios gregos, esses relacionamentos em que um sufoca o outro e o outro vai sumindo. Então, quando a gente ouve essa história, talvez se alguém te falar, se você estiver num relacionamento desse, alguém te falar, você está vivendo um relacionamento de codependência, você não vai gostar de ouvir isso. Mas se você ouvir uma história da mitologia, ou até as dos contos de fada, porque eu também vou falar um pouco disso aqui, que conta uma história de um casal em que queria tudo do outro e o outro só ficava lá repetindo, não tinha voz ativa. Você mesmo vai começar a fazer essas correlações e vai entender, nossa, eu acho que o meu relacionamento é assim. E agora, o que eu faço? E aí o mito tem um final, tem uma moral, né? Tem uma lição final que a gente pode repensar, né? Trazer para a vida atual e falar, bom, eu faço isso, eu não faço, ou o que eu posso fazer? Então, o desafio aqui do conteúdo que eu vou criar para você é trazer essas histórias da mitologia, e também dos contos de fada, então essa leitura simbólica, então não adianta a gente ler a história de uma maneira literal, porque não é isso, né? Mas fazendo essa adaptação para o nosso momento aqui. E essas histórias, então, por que elas encantam até hoje, né? Porque é exatamente por isso, porque elas falam de coisas que são muito preciosas pra gente, até hoje, né?
questões que a gente ainda vive, dramas, angústias que a gente ainda vive, que tem uma nova roupagem por causa da nossa geração, mas que continuam tão essenciais quanto há 1000 anos atrás. Né? Então, a mitologia, ela tem, diferente dos contos de fada, ela tem essa dimensão sagrada, então os deuses eram realmente cultuados como deuses, eram feitos cerimônias, rituais, tinha essa fé direcionada para esses deuses, e que depois foi sendo substituído por uma outra religião, o cristianismo, enfim, que acabou se tornando mais forte. Mas num primeiro momento a mitologia era sagrada. E ainda tem alguma mitologia hindu, até hoje ela é uma religião. Os deuses Shiva, Ganesha, são deuses cultuados, respeitados, e que têm muita fé do seu povo. Então, a mitologia, ela vai trazer esses códigos de bem viver, ela vai ajudar a gente a entender essas dinâmicas que se repetem na nossa vida. E os contos de fada também, só que a diferença é que eles não têm o sagrado, o divino. Os contos de fada trazem pessoas normais, né, pessoas do povo e a monarquia, né, então o rei, a rainha, né, as figuras, e tem uma certa magia, né, então as criaturas mágicas, fantásticas. Os contos de fada, eles não eram histórias de criança, né, eles começaram a partir de uma tradição oral, ou seja, sendo passado de boca em boca, também para orientar os adultos, né? Depois ele vai ganhar essa coisa mais infantil, as histórias vão sendo adaptadas para o público infantil, mas isso era a conversa de adulto, né? Para explicar. E, por exemplo, um conto de fada, Chapeuzinho Vermelho, do que tá falando, né? Tá falando para as jovens moçoilas. Cuidado que tem um lobo mau aí fora, né? Essa é a primeira camada. Cuidado que tem homens perigosos por aí, não sai por aí sozinha. Ué, isso não é uma história, isso não é uma situação que a gente vive hoje, a gente não tem que falar isso para as nossas filhas, cuidado, não sai por aí, tem pessoas perigosas, a história se repete. Só que a gente vai aqui aprofundar, o que mais que tem nessa história? É só isso? Só tá falando dos perigos? Não, tem muito mais coisa. E aí que fica interessante. E aí que você vai fazendo essa correlação com o seu mundo interior. A mitologia, o estudo, né? A compreensão, a reflexão leva a um enriquecimento do seu mundo interior, a um enriquecimento, você ganha mais respostas para lidar com o mundo, você ganha mais recursos internos para lidar com as coisas que acontecem com você. Então, do meu ponto de vista, eu uso na minha clínica, então a gente trabalha com contos, com personagens, filmes que meus pacientes olham e falam, nossa, esse personagem aqui sou eu tô vivendo isso agora. Isso é muito poderoso, você conseguir ver refletido numa história que está um pouco distante de você, e poder avaliar, bom, e aí, como é que eu faço? Qual seria o meu próximo passo? Então, as histórias têm esse poder, né, de passar pelas nossas barreiras, não, isso não é comigo, e a informação chega de uma maneira mais profunda, toca, emociona, gera essa correlação, essa identificação. Então, a ideia aqui é que a partir de agora, né, você encontre, eu vou trazer esses mitos, essas histórias, essas interpretações para ajudar aí Isso não é novo que eu tô fazendo, eu acho que é um movimento até, não sei se é porque eu tô na minha bolha e eu recebo muita informação, mas eu vejo muita gente falando disso, fazendo isso. Eu acho que é muito positivo quando todo mundo tá nessa sintonia, né? Um exemplo, um livro clássico, maravilhoso, que a Clarissa Pinkola Estes, que é a autora, fez esse trabalho de tradução da mitologia, né, dos contos, o Mulheres que Correm com Lobos. Então é um livro incrível, super indico, ele não é fácil de ler, mas a ideia aqui minha é simular isso, né? Então fazer essa tradução simbólica para você repensar a sua vida, ser mais reflexiva, menos reativa, então ter mais poder de resposta, e o que eu sempre falo, aceitar aquilo que não dá para mudar e mudar aquilo que pode ser mudado, tá bom? Então,
Se você gostou, me siga aqui, ativa a notificação, enfim, depende da plataforma que você tá. E deixa aqui nos comentários, você gosta de mitologia, dos contos, de fada? Você gosta, você conhece? Comenta aqui pra gente continuar essa conversa, tá bom? Até a próxima. Tchau!